Olá, hoje eu tô aqui para fazer alguns comentários sobre Mad Max Estrada da Fúria, que é aquele filme lá de 2015 do cineasta George Miller, com o Tom Hardy, a Charlize Theron, o Nicholas Hoult, e para aproveitar, né, o embalo de Furiosa, que vai estrear nos cinemas aí na próxima semana, com a Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, que na verdade é uma prequela, né? O que é prequela? Prequela é uma história que se passa antes daquela que nós já vimos, que no caso é Estrada da Fúria, e aí então nós veremos a origem da Furiosa, que é a personagem deste Estrada da Fúria. Então, queria fazer alguns comentários aqui sobre esse filme, que já vou de cara dizendo, para mim, um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. E por que que eu acho isso? Bom, para começar, são praticamente 30 minutos de ação desde o começo do filme. E eu te pergunto, assim, puxando da memória, eu mesmo não me lembro de um outro filme de ação que faça isso de uma maneira tão frenética, sabe? Você tem uma sequência inteira, na verdade, né? O que a gente tem são outros filmes de ação que talvez vão ter várias sequências aí montadas uma após a outra, ter poucas cenas encaixadas entre elas, mas em Mad Max não, você tem uma sequência inicial, que é logo após ali a introdução do personagem do Max, que dura ali uns 5 minutinhos, alguma coisa assim. Você tem uma sequência inicial com a Furiosa, né, tentando escapar das garras do Immortan, levando as paredeiras para longe dele. E aí, cara, tudo isso dura ali aproximadamente meia horinha e então, ou seja, você já começa sendo jogado para trás. Isso funciona também dentro da narrativa, porque é um filme que se passa todo em movimento. Então é como se o cineasta dissesse: olha, eu já vou te colocar dentro da cabine e você também já vai começar em movimento. Não tem essa de eu vou te contar com o que é que está acontecendo, não. Eu me lembro bem da primeira vez que eu assisti e após passados esses 30 minutos que eu fui me dar conta que agora eu posso respirar. Caramba, tem meia hora que o filme começou. Incrível! Essa estrutura, né, que funciona de forma tão eficaz nesse universo tão rico que o George Miller criou. Então todo aquele design de produção belíssimo, com todas aquelas... Belíssimo, né? É um termo que a gente usa aqui, mas que é o belíssimo dentro daquele contexto, porque é uma coisa estranha, bizarra, mas que, ou seja, dentro daquele universo que ele criou, aquilo é muito rico. O figurino, né, todos aqueles seres que ali estão, tudo funciona de uma forma assim tão orgânica, tão perfeita. O próprio Immortan Joe, ele tem aquela característica ali, ele é praticamente um homem-máquina, né, com aquela máscara e uma armadura, um peitoral que ao mesmo tempo ele é quase que transparente, ou seja, revelando um corpo nu, mas que nos também remete a um ser artificial. Então esse culto a ele, que é ao mesmo tempo o culto às máquinas, e ele que seria o responsável por dar a vida a todos aqueles outros cidadãos ali, porque é ele que fornece a água a eles dentro daquele vilarejo onde eles estão. Todo esse universo que o George Miller cria ali dentro daquele contexto, isso tudo somado a maneira como ele conduz essa estrutura, cara, isso te cria uma imersão logo de cara, te joga pra dentro do filme e você só sai quando o filme acaba. E aí, alguém vai poder dizer assim que, um filme praticamente rodado o tempo todo em tela verde, né, com grande orçamento, então fica fácil. Nesse caso, o George Miller, quando ele faz uso dessa tecnologia, ele está sugando, ele está explorando esses recursos visuais até a última gota, sabe? Porque ele está se preocupando com cada ponto que você está vendo na tela, tem algo pensado para estar ali. Então,
tem uma diferença muito grande de você usar esse recurso de filmar em tela verde para fazer uma coisa meia boca. E aí contrastar isso com o uso de recursos práticos, o uso de filmagens em locação. A locação, os recursos práticos, eles vão te limitar muito mais, sabe? Vai ficar uma coisa menos artificial. O George Miller está dizendo o seguinte: olha, para eu fazer esse universo existir, eu preciso dessa tecnologia, mas aí esse universo ele tem que ser magnífico. E é. E veja bem, para mim o grande trunfo de Mad Max Estrada da Fúria não está exatamente na sua concepção visual, nas suas sequências de ação muito bem amarradas. Antes disso, existe uma coisa que é o seguinte: você tem, na verdade, um filme se passando basicamente dentro de um cenário só, que é a máquina de guerra, que é aquele veículo, né, que a Furiosa dirige. Se você for parar para pensar, basicamente tudo que acontece em torno daquele veículo. E em torno daquilo, o George Miller, ele cria inúmeras possibilidades. É preciso ser muito original, muito criativo para você rodar 2 horas de filme dentro de um único cenário. Então, ao mesmo tempo que Mad Max Estrada da Fúria é um filme todo em movimento, ele também está só se passando dentro de um único cenário, por assim dizer, entre várias aspas aí, né? Por mais que a gente vá mudando ali em alguns poucos momentos, tem horas que se passa à noite, tem um momento que eles estão numa tempestade de areia, tem um momento que você está passando por um desfiladeiro, mas assim, basicamente é deserto. Então, poucas coisas ali no ambiente interferem diretamente na dinâmica das sequências de ação. O que acontece mesmo é a relação entre aquela máquina, aquele veículo e os seus perseguidores. Eles, seus roteiristas aqui, eles assim são fabulosos em conceber isso. E para isso acontecer bem também, você precisa ter uma montagem extremamente precisa, né, com perdão aí da redundância. Porque há tantos elementos, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo ali durante o filme todo, e para que o filme também não soe muito repetitivo, mas aqui o trabalho da Margaret Sixel, que é a montadora, ele é sublime e merece muito destaque. E não é à toa que ela foi a vencedora do Oscar de 2016 por montagem. Então, cara, um reconhecimento assim mais do que justo pelo trabalho que ela fez nesse filme. E esse filme ainda ganhou outros 5 Oscars. Mas é um filme que depende muito desses aspectos mais técnicos para poder dar certo, para poder ser tão bom. Outro aspecto que eu acho muito positivo de Estrada da Fúria é que ele desenvolve seus personagens sem ser muito expositivo. Nós temos poucos momentos ali em que há uma troca de diálogos. É através de alguns flashes, de alguns diálogos curtos, de alguns olhares, principalmente da Furiosa. Eu lembro dos olhares marcantes que ela tem em vários momentos da produção ali. Eles contam muito da história dela. E eu espero que o George Miller continue explorando isso na prequela, né? Isso é de uma elegância, assim, narrativa muito legal. E para finalizar, aproveitando o gancho, já que Furiosa vai chegar aí aos cinemas em breve, a personagem, né, da Imperator Furiosa, ela é quase a protagonista do filme. Em alguns momentos ela meio que se confunde com o Max. O Max, ele acaba sendo um pouco ofuscado pela força que a personagem tem, pela força que o próprio roteiro dá para ela ali dentro, merecidamente. E é muito legal saber que o George Miller se interessou em continuar contando a história dela, já que ela surge ali em Estrada da Fúria e a gente não sabia praticamente nada sobre ela, só o que ele deixa escapar ali durante o filme, o longa. E agora a gente vai entrar um pouco mais na história dela, dessa vez com a Anya Taylor-Joy, a ótima Anya Taylor-Joy, interpretando a Furiosa. Vai ter vídeo aqui no canal, vai ter crítica desse filme, tá? Então aguardem. Bom, se você gostou, considere aí deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para saber, por exemplo, quando é que vai chegar a crítica de Furiosa, tá bom? Grande abraço!